Eu falei no bloco anterior sobre arritmia cardíaca. Tem muita gente que às vezes, né, principalmente mãe, vó, não, porque eu sei o que é isso é aquilo, tem que tomar um chazinho. Gente, tem muita gente por aí querendo ser Deus e médico, isso a gente sabe. Então a gente vai tirar algumas dúvidas com quem realmente entende do assunto, que é a doutora Ana Camarosano, que está aqui comigo, que é cardiologista e entende bem do assunto. Tudo bem, doutora? Bem-vinda mais uma vez. Tudo bom, cara. Me diz uma coisa, o quanto que o coração deve bater por minuto em média? A gente tem, porque cada um é cada um, né? A gente sabe que cada organismo é um. Bom, em média, 70 batimentos por minuto, mas isso não é uma coisa engessada, não é uma regra, né? Tem pessoas que batem numa frequência um pouco menor, isso chama-se frequência cardíaca. Outros que batem numa frequência um pouco maior. Dentro de uma margem de normalidade, a gente caracteriza entre 60 e 100 batimentos por minuto. Em média, 70, tá? E, na realidade, o que é isso? O coração, ele é uma bomba hidráulica e ele é uma bomba biológica, que mantém toda a circulação do organismo. Então, o sistema nervoso, que é o sistema elétrico de condução do coração, é que permite que haja o bombeamento, a propulsão dessa bomba. E faz com que você tenha cerca de 70 batimentos por minuto, que bombeia o sangue para os vasos e os órgãos. Entendi. Agora, uma questão que eu gostaria de entender. A arritmia cardíaca, existe uma arritmia sem sintomas, que a pessoa não sente nada, de repente só vai saber que tem alguma coisa, ou numa consulta, ou, enfim, que vai ao médico uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, a cada 6 meses, ou quando já tem alguma coisa séria e já vai para no hospital? Não, muitos casos a pessoa não sente nada, tá? É realmente um achado quando faz um eletrocardiograma, quando faz uma avaliação cardiológica ou clínica e quando vai se escutar o coração, vê que está um pouquinho descompassado. Tá? Então, muitos pacientes não têm queixa nenhuma, convivem com algum grau de arritmia, né? Quer dizer, o que seria arritmia? Se você tem alguma alteração desse sistema elétrico do coração, que faz com que o sangue bombeie numa frequência cíclica irregular, se bater menos, bater mais ou bater desregradamente, isso é definido como arritmia, grosseiramente falando. E em alguns pacientes, nós mesmos podemos ter de repente um descompasso, um batimentozinho descompassado, se a gente está numa situação de muita ansiedade, de muito estresse, isso até é dentro do normal. Agora, quando isso fica numa certa frequência, tá? Aí já foge um pouquinho ao normal. Só que muitas pessoas não sentem nada e tem uma frequência um pouco mais baixa. Uma situação que a gente vai colocar assim, que está dentro do normal e a pessoa tem uma frequência mais baixa, é o atleta. Né? Ele realmente, por fazer muita atividade física, ele condiciona o coração, condiciona também o sistema elétrico e ele tem uma frequência normalmente menor do que 60 batimentos por minuto. E isso não é anormal, não é patológico para este subgrupo de pessoas. Mas nesse caso nós estamos falando de atletas, mas não é atleta de final de semana, não é atleta de verão, é atleta, pessoa que faz atividade física todos os dias, de preferência, aí, que viva aí do esporte, né? Que daí é um atleta, ele treina para isso. Exatamente, né? Tá, exatamente. E outras pessoas não sentem nada, né? Realmente tem algum desajustezinho e convive bem com isto. E, por outro lado, nós temos pessoas que chegam à clínica cardiológica justamente por ter sintomas de arritmia. E quais são esses sintomas, só para a gente poder entender? Tá, os sintomas mais frequentes podem ser palpitação, tá, o coração disparado, né? A pessoa também pode sentir um pouco de dor no peito, a arritmia pode levar a isso, cansaço, tontura e o que nós chamamos de síncope ou desmaio, que é a mesma coisa. Então, aí já é uma situação até um pouco mais delicada, né? Certo. Quando dá tontura a ponto de chegar a uma situação de desmaio por arritmia. Aí, realmente, merece uma investigação maior, exatamente. Correto. Pressão alta pode ser um sintoma de arritmia ou não? Só pressão baixa? Não. Na realidade, não é um sintoma de arritmia. O que acontece é que quando a frequência cardíaca ela começa a cair, como compensação do organismo, os vasos tendem a fazer um pouco de vasoconstrição e o bombeamento também ficar um pouquinho mais intenso. Então, a pressão tenta subir no mecanismo compensatório da frequência cardíaca ter abaixado ou em algumas situações arritmogênicas, né, que nós falamos de arritmia. Mas
que pode acontecer em outras situações, ou se existe algum desajuste dos vasos, tá? Eles não respondem adequadamente, né? Isso depende de toda uma integração dos hormônios do organismo. Aí o indivíduo pode ter arritmia e, se a frequência ficar principalmente taquiarritmias, né, que aceleram o coração, isso também é muito comum de fazer com que a pressão caia, né? Porque ele não consegue manter débito cardíaco, tá? Então ele não consegue fazer com que o sangue seja bombeado numa quantidade efetiva para o organismo. E aí pode levar a uma queda da pressão arterial. Certo. Inclusive, a arritmia cardíaca, em algumas situações mais graves, pode levar até a morte súbita, né? Que aí é uma situação, arritmias malignas que a gente chama, o indivíduo pode ter uma situação, um desfecho fatal. E qual que é o perfil desse doente, no caso dessa arritmia mais séria? É uma pessoa que nunca foi num cardiologista, é uma pessoa que tem uma faixa etária de idade um pouco mais avançada ou não? Não necessariamente, depende do tipo de patologia que ele pode apresentar, de doença. Às vezes, num subgrupo mais jovem, tem a miocardiopatia hipertrófica, que leva a uma hipertrofia do coração, e é uma alteração que o indivíduo já nasce com ela e ela vai progredindo, aumentando a massa do coração, né? E levando à hipertrofia, isso é uma causa de morte súbita. Essa situação de que o coração desenvolve, ela tem um comportamento arritmogênico de desregular o ritmo cardíaco e pode desenvolver arritmias malignas, que inclusive é o que mais nós vemos em atletas ou jogadores quando eles têm uma situação de óbito sem saber que tinha alguma patologia, que tinha algum problema. Existe uma outra entidade, que é a displasia, chamada displasia ritmogênica do ventrículo direito, que também é uma outra situação estrutural do coração, existe uma alteração na composição do coração da mesma forma, tá? O indivíduo já tem essa doença, ele carrega isso e ele às vezes não sabe. E muitas vezes o desfecho, ele aparece com arritmia ou com um quadro fatal, né? E já em indivíduos mais velhos, o que é muito mais comum é quando você tem insuficiência cardíaca, que é a falência dessa bomba, tá? Dessa bomba hidráulica do coração, que é o coração, né? Que bombeia o sangue. Então, quando ele entra numa situação de falência, que nós chamamos de insuficiência cardíaca, ou em situações que o músculo do coração sofre uma isquemia por alteração dos vasos, né? Que é no caso da doença coronariana, que é muito comum. Isso também são outras situações que acometem pessoas geralmente um pouco mais velhas, tá? De mais velhas que eu digo, a partir de 40, 50 anos é mais frequente, é mais prevalente isso. E nesses casos aí também, o indivíduo pode ter arritmias maiores, mais sérias e ter um quadro, se não for diagnosticado a tempo, tratado adequadamente em tempo hábil, isso pode levar a um curso fatal de morte súbita. Entendi. Então, são dicas bem importantes aí. Agora, a questão das causas, né? A gente sabe que existem inúmeros problemas, só que tem alguns problemas que vão se somando, né? Que poderia ser um deles, a ingestão de álcool, o uso do cigarro, enfim. Exatamente. Falando agora do sistema elétrico do coração, que é o responsável pelas arritmias, né? O que afeta esse sistema elétrico? Estresse, né, excessivo, porque aí você tem liberação daquelas substâncias dentro do organismo que causam esse descontrole do ritmo, excesso de álcool, excesso de café, chá, o café, cafeína. Tá? Também acaba alterando muitas vezes, principalmente pessoas que são um pouquinho mais suscetíveis. Mas isso daí vai incluir tudo que tem cafeína, no caso. Por exemplo, refrigerantes. Para quem não sabe, a grande maioria dos refrigerantes, se eu não me engano, quase praticamente todos, tem cafeína. Então, para quem pensar, eu não vou tomar café, vou tomar um refrigerante, um chazinho, tudo tem cafeína. Vai dar no mesmo. Exatamente. Então, a cafeína, de um modo geral, em doses mais excessivas, ela afeta o sistema elétrico. O álcool, a cafeína, o estresse, outras situações, algumas, a cocaína, né, né, vamos colocar drogas ilícitas, anfetamina, tá? Pessoas que às vezes usam algumas substâncias para prática de atividade física. Isso também, muitas vezes, é deletério, é prejudicial ao coração, em especial ao sistema elétrico do coração.
Algumas medicações para emagrecer ou para o sistema da tireoide. Tá? Mas, claro que você precisa ter a função da tireoide normal, porque ela também, quando está, principalmente em situações de hipertiroidismo, ou os remédios desencadeiam o hipertiroidismo, isso também tem influência no sistema elétrico do coração. E algumas outras medicações. E uma outra situação também que eu gostaria até de colocar em observação são os exercícios físicos